Oi, gente, tudo bem? Hoje no Direito com Elas nós vamos falar a respeito de um assunto relativo ao direito do trabalho, um assunto que suscita aí grandes discussões, sobretudo entre os trabalhadores, que é os requisitos para caracterização da rescisão de contrato por falta grave do empregado, ou seja, a demissão por justa causa. Bom, nós temos um rol, que é um rol taxativo, colocado lá no artigo 482 da CLT, que diz quais são as condutas que ensejam a demissão do empregado por justa causa. Mas antes de aplicar essa penalidade, que é a penalidade mais grave do contrato de trabalho, que é aquela que rompe o contrato de trabalho de forma abrupta e que traz consequências econômicas, que traz consequências sociais para o trabalhador, por ser aí a penalidade mais grave de que pode se valer o empregador no uso do seu poder disciplinar. Então, para que essa justa causa seja confirmada, seja caracterizada, seja perfeita, é necessário que o empregador observe alguns requisitos. Bom, gente, o primeiro deles é a imediatividade. Então, para que a justa causa seja considerada, há que se penalizar o empregado tão logo após a prática da falta grave. Então, o empregado tem que receber a comunicação da dispensa imediatamente após o cometimento da falta grave ou, pelo menos, quando o empregador efetivamente tenha conhecimento dessa falta, porque senão caracteriza-se o perdão tácito. Então, a penalidade tem que ser aplicada imediatamente após o cometimento da falta grave. Além da imediatividade, há que se observar também a singularidade, que significa dizer que o empregado só poderá ser penalizado por uma falta grave, por uma conduta faltosa, não é, no contrato de trabalho, uma única vez. Então, se o empregador optou no momento da prática da falta grave, optou por aplicar uma advertência ao empregado, ele não pode no dia seguinte achar que a penalidade foi leve e resolver demiti-lo por justa causa, porque a advertência já foi aplicada, a penalidade já foi aplicada. Se o empregador aplicar uma nova penalidade por uma falta que foi cometida e que já foi apenada de alguma maneira, ocorre o chamado bis in idem. Então, o empregado acaba sendo penalizado duas vezes por uma mesma falta. E isso reverte, consequentemente, a demissão por justa causa. Numa eventual demanda trabalhista, se o juiz perceber que houve o bis in idem, ele vai reverter a justa causa em demissão por iniciativa do empregador sem justa causa. Então, além da imediatividade, da singularidade ou no bis in idem, também há que se observar, gente, a proporcionalidade. Então, para que o empregador possa aplicar uma penalidade tão grave, que vai trazer consequências tão sérias para o empregador, há que se ponderar se a falta cometida é proporcional à penalidade aplicada. Então, não é uma falta leve, uma falta branda que vai gerar a demissão por justa causa. Tem que realmente haver uma proporcionalidade entre a falta cometida e a penalidade aplicada. Então, por exemplo, o empregado que faltou um dia sem justificativa é uma falta grave no contrato de trabalho? Sim, é uma falta grave, mas não gera única e exclusivamente por conta dessa falta uma demissão por justa causa. Me parece ser desproporcional. Então, se o empregado, por exemplo, faltou sem a justificativa respectiva, não apresentou atestado, não justificou a razão da falta, o empregador pode, por exemplo, aplicar uma advertência. E aí o empregado já está advertido que, numa próxima situação idêntica, ele poderá sofrer uma penalidade mais grave. Então, imediatividade, singularidade, a proporcionalidade. Então, são requisitos que, se não observados pelo empregador no momento da demissão do empregado por falta grave, por justo motivo, numa eventual discussão na Justiça do Trabalho, numa eventual demanda trabalhista, se não presentes esses requisitos, certamente haverá uma conversão dessa demissão por justa causa em demissão sem justa causa, ou seja, o empregado vai ter o direito aí a receber todos os direitos previstos em lei. Na demissão por justa causa, ele fará jus apenas ao saldo de salário
e as férias vencidas, né? Então ele tem aí, ele sofre aí um prejuízo bem considerável se a demissão por justa causa for efetivamente caracterizada, concretizada. Tudo bem, gente? Então, estas eram as dicas que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!